Esse cavalo segurou minha vida na beira de um abismo quando eu tinha 10 anos. Você não pode levar ele. Por favor, esconde o tordilho. Tá bem, eu vou dar um jeito. A ordem veio seca, sem rodeio. O cavalo ia para o abate na sexta-feira. E ponto final. 32 anos de vida, as crinas já branca. E o destino dele cabia agora numa nota de promissória, que o seu Aristides precisava pagar. O caminhão do frigorífico já estava reservado. O preço já acertado. Ninguém na fazenda Boa Vista tinha coragem de olhar para o tordilho nos olhos. Porque todo mundo sabia o que aquele animal velho tinha feito, anos atrás, numa descida de serra que quase levou a Helena para o fundo do barranco. Mas o que ninguém esperava era que o peão encarregado de obedecer fosse o único homem capaz de desobedecer. O nome dele era Joaquim. Tinha chegado naquela fazenda fazia 3 meses, vindo do oeste catarinense, com uma mochila velha e um filho de 8 anos pela mão. O menino se chamava Tito. A mãe tinha ido embora cedo, e desde então era os dois contra o mundo. Joaquim não falava muito, mas quem entende de homem do campo sabe que os calados costumam ser os que mais escutam. Naquela manhã, a neblina descia da serra como um lençol molhado. O frio do Planalto catarinense entrava pelos ossos. Cheirava a terra seca e a fumaça de lenha. Fazia 4 meses que não chovia direito. E a lavoura de café que o seu Aristides tinha plantado nas encostas estava murchando folha por folha sob um sol que parecia querer cobrar uma dívida antiga. Foi essa seca que apertou o nó. O seu Aristides era homem duro, dos antigos, tinha herdado a fazenda do pai e o orgulho de 3 gerações. Mas orgulho não paga banco. A safra do café era a única coisa que ainda podia salvar a propriedade do leilão. E para irrigar aquela encosta nas semanas que faltavam até a chuva, ele precisava de dinheiro que não tinha. Tinha vendido o que dava para vender. O trator velho. 2 reses. Restava uma só coisa de valor parada no pasto. O tordilho. Joaquim ficou sabendo da ordem na porteira do curral, quando o sol mal tinha rompido. O capataz, um sujeito de bigode grosso chamado Nestor, entregou a tarefa como quem joga uma pedra. Sexta de manhã, o Joaquim ia carregar o cavalo velho no caminhão e levar para o frigorífico da vila. Era serviço de peão novo, dos que ninguém quer. E o Joaquim, sendo o último a chegar, era o primeiro a obedecer. Ele só assentiu com a cabeça. Mas alguma coisa nele já tinha travado, porque Joaquim conhecia cavalo. Conhecia desde menino, criado entre tropeiro no oeste, daqueles que sabem a idade do bicho pelo desgaste do dente e a saúde dele pelo jeito que ele estica a orelha. E quando ele se abancou na cerca para olhar o tordilho de longe, viu uma coisa que o Nestor não tinha visto. Viu um cavalo velho, sim, cansado, sim, mas inteiro. A respiração era firme. As pernas ainda firmavam o peso. Os olhos, embora fundo, ainda tinham aquele brilho atento de bicho que entende mais do mundo do que mostra. Um cavalo daquela idade era raridade. A maioria não passa dos 25, 28 anos. Esse aqui tinha chegado nos 32 inteiro, de tanto cuidado e de tanta raça. Era da linhagem crioula, dessas que os antigos chamavam de cavalo de serra, feito para subir e descer barranco que cavalo de cidade nem sonha. Pé seguro, coração grande, o tipo de animal que não se faz mais. E foi justamente esse coração grande que tinha salvado a Helena. A história todo mundo na fazenda sabia, mas pouco contava. Helena era a filha do seu Aristides. Tinha hoje uns 28 anos e tinha voltado para a fazenda fazia pouco tempo, depois de uns anos estudando na capital. Quando criança, com uns 10 anos, ela e o pai desceram a serra a cavalo numa tarde de chuva. O barro era traiçoeiro. Numa curva fechada, o cavalo do pai escorregou e a Helena,
O que aconteceu depois, o seu Aristides nunca conseguiu explicar direito. O tordilho não correu. Não disparou de medo como qualquer bicho faria. Ele travou as 4 patas na lama, baixou o pescoço e segurou a menina contra o próprio corpo até o pai chegar. Ficou ali, tremendo, no fio da borda, com a chuva descendo nos olhos, mas firme que nem rocha. Quando o seu Aristides puxou a filha para cima, o cavalo deu 3 passos para trás e só então deixou as pernas fraquejar. Aquele cavalo escolheu morrer no lugar da menina e não morreu. Salvou os 2. Por isso o tordilho nunca mais foi cavalo de serviço. Virou cavalo de estimação. Pasto bom, ferradura nova, ração reforçada. O seu Aristides cuidava dele com as próprias mãos, até a seca chegar, até o orgulho do homem bater de frente com a sobrevivência da terra. E agora ele queria mandar para o abate o bicho que tinha salvado a filha dele. Helena descobriu na quinta de tarde. Joaquim estava no curral, escovando o pelo do tordilho devagar, sentindo sob os dedos o couro quente e os ossos já marcados pela idade. Quando ela chegou correndo, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Você não pode levar ele. Por favor, esconde o tordilho. Tá bem. Eu vou dar um jeito. Só a tia Chuva chegar. Depois meu pai esfria a cabeça. Moça, se eu esconder esse cavalo, eu perco o emprego. E eu tenho um filho para criar. A senhora entende isso? Helena entendia. E era justamente por isso que doía tanto. Ela estava pedindo para um homem pobre arriscar o pão do filho dele para salvar um cavalo que nem era dele. Não havia direito naquele pedido, mas não havia direito nenhum naquela história inteira. Esse cavalo, ela disse, com a voz tremendo, segurou minha vida na beira de um abismo quando eu tinha 10 anos. Ele não soltou. Como é que eu vou soltar ele agora? E foi aí que o silêncio caiu pesado entre os dois, porque os dois sabiam a conta. Se o cavalo ficasse, a fazenda quebrava. O café morria sem irrigação. O banco tomava a terra. E 3 gerações de história viravam pó. Mas se o cavalo fosse embora, alguma coisa morria dentro daquela família que nenhuma chuva ia fazer brotar de novo. Diante de uma escolha dessas, você acredita que existe a decisão certa? Ou que às vezes a vida só oferece 2 caminhos errados e a coragem é justamente escolher qual dor a gente consegue carregar? Pensa nisso. E se essa história já tocou o seu coração, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade. Vamos ver por onde esse vídeo está passando. E já se inscreve no canal e marca o sininho, para receber em primeira mão as novas histórias. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Ficou na porta do galpão onde morava com o Tito, olhando o céu seco, sem uma nuvem sequer para prometer chuva. O menino dormia enrolado num cobertor fino. E Joaquim pensava. Pensava no emprego. Pensava no filho. Pensava na moça chorando. E pensava, principalmente, naquele cavalo velho que tinha feito uma escolha de gente lá na beira do barranco, anos atrás, sem ninguém mandar. Um bicho que escolhe segurar uma vida na beira do abismo merece o quê? No fim da própria vida? De madrugada, Joaquim se levantou, calçou a bota no escuro e foi até o pasto. O tordilho estava acordado, como se esperasse. Os cavalos velhos dormem pouco, em pé, sempre meio alerta, que é instinto de bicho de presa. Ele virou as orelhas na direção do Joaquim e soltou um resfolego baixo pela venta. Não era medo, era reconhecimento. Joaquim chegou perto. Encostou a testa na cara comprida do animal. Sentiu o bafo morno, o cheiro de capim e de couro velho. E sussurrou uma coisa que ninguém ouviu. Naquele instante, ele já tinha decidido. Só não sabia ainda o tamanho da encrenca em que estava se metendo. Porque o que Joaquim não sabia, e o que Helena também não sabia, é que o seu Aristides já desconfiava de alguma coisa. E tinha mandado o Nestor adiantar o caminhão do frigorífico. O abate não ia ser na sexta de manhã. Ia ser na quinta, daqui a 3 horas, com o sol ainda nem nascido.
E quando os faróis do caminhão furaram a neblina lá no fim da estrada de chão, Joaquim entendeu que não ia ter tempo de esconder cavalo nenhum. Os faróis cortaram a neblina como duas lâminas. O caminhão do frigorífico vinha devagar pela estrada de chão, balançando nos buracos, e o ronco do motor diesel ecoava no vale ainda escuro. Joaquim sentiu o sangue gelar. Não tinha mais tempo de esconder o tordilho na mata. Não tinha mais tempo de nada. Então, ele fez a única coisa que um homem encurralado pode fazer. Pensou rápido. Abriu a porteira do pasto, pegou o cabresto e, em vez de fugir com o cavalo, fez o contrário. Levou o tordilho para o centro do curral, na luz fraca do poste, e ficou ali parado, de mão na corda, esperando. Como quem não tem nada a esconder. O caminhão parou. Desceu o Nestor, de bigode molhado de sereno, e atrás dele, para surpresa de Joaquim, desceu o próprio seu Aristides. O velho fazendeiro vinha de casaco grosso, o rosto fechado que nem porteira de cadeado. Adiantei o serviço, disse o Aristides, sem cumprimentar. Quanto antes resolver, melhor. Carrega o bicho. E foi aí que Joaquim falou. Falou pouco, como sempre, mas cada palavra pesava. Seu Aristides, esse cavalo não dá pro abate. O velho estreitou os olhos. Como assim não dá? Joaquim respirou fundo e começou a jogar a cartada que tinha pensado na madrugada inteira. Não era mentira. Era verdade que ninguém ali tinha parado para enxergar. O senhor vai mandar pro frigorífico um cavalo de 32 anos. Ele disse. Sabe quanto o frigorífico paga por carne de cavalo velho? Quase nada. O couro tá gasto. A carne é dura, não rende. O senhor vai tirar daqui uns trocados que não paga nem o combustível desse caminhão. Mas esse cavalo, vivo, vale 10 vezes isso. O Aristides riu, mas foi riso sem graça. Vivo ele não vale nada, peão. Vivo ele só come. E foi aí que Joaquim soltou a verdade que mudou o rumo daquela manhã. Esse cavalo é crioulo de linhagem, seu Aristides. Cavalo de serra puro. Eu reconheço a marca no anca dele. É de uma cabanha do Rio Grande que ganhou prova de freio e de paleteada por mais de 20 anos. Um animal desse, mesmo velho, ainda serve de reprodutor. O sêmen dele vale dinheiro. E os filhos que ele deixar valem muito mais que a carne dele picada num gancho. O silêncio que caiu ali foi de quem leva um soco sem esperar, porque o seu Aristides nunca tinha pensado nisso. Para ele, o tordilho era o cavalo da filha, o bicho de estimação, e na hora do aperto virou só mais um animal a ser vendido pelo que rendesse. Mas Joaquim, com o olho treinado de tropeiro, tinha enxergado o que o orgulho do velho tinha cegado. Foi nesse instante que a Helena chegou. Veio descalça no barro frio, o roupão por cima da camisola, o cabelo solto. Tinha ouvido o caminhão da janela. E quando viu o pai, o capataz e o peão ali parado em volta do tordilho na luz amarela do poste, ela não falou nada. Fez uma coisa que calou todo mundo. Ajoelhou no barro, ao lado do cavalo, e abraçou o pescoço dele. Uma mulher criada para mandar, filha de fazendeiro, estudada na capital, ajoelhada na lama gelada na frente dos peão, o roupão encharcando, o joelho afundando no chão mole. Ela encostou o rosto na crina branca do tordilho e falou olhando para o pai, com a voz quebrada, mas firme. Se esse cavalo subir nesse caminhão, pai, eu subo junto. O Aristides desviou os olhos. Um homem que nunca tinha abaixado a cabeça para ninguém, desviou os olhos da própria filha, ajoelhada no barro. Porque ele lembrava da descida da serra, da chuva, da menina de 10 anos pendurada na beira do abismo, e daquele mesmo cavalo, mais novo, travando as 4 patas na lama para não deixar ela cair. Naquela hora, a conta deixou de ser só dinheiro. Mas dinheiro não some porque a gente chora. A dívida do banco continuava ali. A lavoura de café continuava murchando no sol. E foi o Nestor, o capataz, quem cuspiu a realidade dura. Bonito o choro, ele disse, mas choro não irriga café. Sexta-feira o banco toma a fazenda. Aí não vai ter cavalo, nem café, nem casa para ninguém.
Ou vende o bicho, seu Aristides, ou perde tudo. E essa era a verdade. Por mais cruel que fosse, era verdade. Joaquim olhou para Helena ajoelhada. Olhou para o velho de cabeça baixa. Olhou para o cavalo que respirava firme no frio. E entendeu que salvar o tordilho do caminhão não resolvia nada se a fazenda inteira fosse para o buraco junto. Precisava de mais que coragem. Precisava de um plano. Foi quando ele se lembrou de uma coisa que tinha visto num cartaz pregado na venda da vila dias atrás. Seu Aristides, ele disse devagar. E se esse cavalo pudesse pagar a própria dívida? O velho levantou os olhos, desconfiado. Tem o rodeio crioulo de Lages daqui a 15 dias, Joaquim continuou. A prova de freio e a de paleteada pagam prêmio grosso para o campeão. Dinheiro que dá para segurar o banco e irrigar o café até a chuva. Esse cavalo é velho, mas é de sangue. E eu sei treinar campeiro. Me dá 15 dias. Se ele não servir, eu mesmo levo ele pro abate na minha mão. Mas me dá 15 dias. O Nestor riu alto. 15 dias? Um cavalo de 32 anos numa prova de campeirismo? Tu é doido, peão. Esse bicho não aguenta nem o aquecimento. Mas o seu Aristides não riu, porque o velho tinha visto o tordilho na beira do abismo, anos atrás. Tinha visto aquele cavalo fazer o que nenhum outro faria. E uma fagulha de esperança, dessas teimosa, acendeu no peito dele. Quero ver esse cavalo trabalhar, ele disse. Hoje, agora, se ele provar que ainda tem fôlego, tu ganha teus 15 dias. Se não provar, ele sobe no caminhão e acabou. Foi um teste de vida ou morte. Literalmente. Joaquim selou o tordilho ali mesmo, com o sol começando a clarear a serra. As mãos dele tremiam, mas o jeito era firme. Ele sabia que cavalo velho precisa de aquecimento longo, que os músculos e as juntas endurecem com a idade, e forçar um animal frio é convite para lesão. Então não teve pressa. Caminhou o tordilho em círculo, devagar, deixando o sangue esquentar, os tendões soltarem, a respiração entrar no ritmo. Conversava baixo com o bicho o tempo todo, e o cavalo escutava de orelha em pé. Helena assistia de longe, o coração na boca. O pai, de braço cruzado. O Nestor, com um sorriso de deboche que logo ia ter que engolir. Então, Joaquim montou. E aconteceu uma coisa que ninguém esperava. O tordilho, que parecia um caco velho cansado no pasto, mudou de bicho quando sentiu o peso do cavaleiro e a firmeza da rédea. Empinou o pescoço. As orelhas foram para frente. Os passos, que eram arrastados, viraram cadência. Sangue de campeiro não morre, só dorme. E aquele cavalo tinha sido feito para isso desde antes da Helena nascer. Joaquim pediu um galope curto. O tordilho respondeu. Pediu uma parada de freio, dessas que o cavalo trava as patas traseiras e desliza no chão. E o velho deslizou bonito, levantando poeira fina no ar da manhã. Não com a força de um potro, mas com a manha de quem fez aquilo 10.000 vezes na vida e nunca esqueceu. O Nestor parou de rir. O seu Aristides descruzou os braços. E a Helena, ajoelhada na cerca, levou a mão na boca e chorou. Mas dessa vez era outro tipo de choro. 15 dias, disse o velho, com a voz rouca. Tu tem teus 15 dias, peão. Parecia que o pior tinha passado. Parecia que dali pra frente era só treino e fé. Mas a vida no campo não dá trégua de graça. Naquela mesma tarde, quando Joaquim levava o tordilho de volta pro pasto, satisfeito, sentindo pela primeira vez em dias um fiapo de esperança, ele reparou numa coisa que gelou o sangue dele de novo. O cavalo estava mancando, pouco, quase nada, mas mancando da pata dianteira direita. E Joaquim, que conhecia bicho pela alma, sabia o que aquilo podia ser num animal daquela idade. Podia ser só uma pisada ruim, ou podia ser o fim de tudo. Diante de 15 dias contados e um cavalo que começa a mancar, você acredita que a fé do Joaquim foi imprudência de quem se ilude? Ou coragem de quem se recusa a desistir? Ele se ajoelhou no barro, pegou a pata do tordilho na mão,
Apertou devagar, sentindo o calor, procurando o inchaço. E quando passou os dedos na altura da articulação, o cavalo estremeceu de dor. Joaquim passou a noite inteira de joelho no barro do estábulo, com a pata do tordilho no colo. Fez o que o avô tropeiro tinha ensinado lá no oeste, anos atrás. Cataplasma de barro com erva, fria, para baixar o inchaço. Massagem devagar no tendão, de baixo para cima, para empurrar o sangue ruim. Repouso, água e paciência. Sem remédio de farmácia, porque não tinha dinheiro para isso. Só tinha as mãos, o conhecimento velho e a fé. Eu sei o que é essa espera. Já passei noite assim, ajoelhado no barro, com a mão num bicho, pedindo a Deus por um fiapo de melhora. E te digo, meu amigo, é a noite mais comprida que existe. O relógio para, o galo demora, e a gente reza por coisa que nem sabe se vai ser ouvida. Mas de manhã, quando o sol rachou a neblina, o tordilho pisou firme, sem mancar. Não era nada grave. Tinha sido só uma pisada ruim numa pedra, agravada pela falta de exercício dos últimos anos. O barro, a erva e o descanso resolveram. E Joaquim, que tinha apostado o emprego e o pão do filho naquele animal, sentou no chão do estábulo e riu sozinho, de cansaço e de alívio. Aí começaram os treinos de verdade. 15 dias é pouco para preparar um cavalo. Para um cavalo de 32 anos, parecia loucura. Mas Joaquim não treinava o corpo do tordilho. Treinava a memória dele. Porque aquele animal já tinha sido campeiro, já sabia tudo, só precisava lembrar. E a cada dia que passava, o bicho rejuvenescia um tiquinho. As orelhas mais alerta, o passo mais decidido, o brilho do olho voltando. E aconteceu outra coisa, mais devagar, mais miúda. A Helena começou a aparecer no estábulo de manhã cedo, primeiro com desculpa de ver o cavalo, depois trazendo café para os dois. E reparou que o Joaquim gostava do café amargo, sem açúcar, e passou a fazer do jeito que ele gostava, sem precisar perguntar. O Tito, o menino, virou sombra do peão e da moça, correndo no terreiro, dando de comer para as galinhas, aprendendo a escovar o cavalo. Sem ninguém combinar nada, aqueles três foram virando uma coisa só. Numa tarde, a Helena segurou a rédea enquanto o Joaquim apertava a cincha. A mão dela encostou na mão dele, e nenhum dos dois tirou. Ficou ali, 1 segundo a mais do que precisava. Só isso. Mas no campo, 1 segundo a mais já é uma declaração inteira. Chegou o dia do rodeio crioulo de Lages. O parque estava empinhocado de gente. Cavalo bonito de todo lado, peão traiado de bota e chapéu, fivela brilhando no sol. E no meio daquela campeirada toda, um cavalo velho de crina branca, montado por um peão que ninguém conhecia. A risada correu na arquibancada. Apontavam para o tordilho, debochavam. Disseram que o animal ia cair no meio da prova, que era judiação botar um caco daquele para competir. O Nestor tinha vindo junto, e foi o pior de todos. Soltou alto para quem quisesse ouvir, que estava ali só para ver o velho cavalo dar vexame e o peão metido aprender a respeitar os mais sabidos. Olha, eu não gosto muito de opinar sobre os outros, mas com gente assim, dessas que torce pelo fracasso alheio só para ter razão, eu tenho pouca paciência. No meu tempo de estrada, eu aprendi que tem homem que prefere ver tudo desabar a admitir que errou. E esse tipo, mais cedo ou mais tarde, a vida acerta a conta. Chamaram o número do tordilho na prova de freio. Joaquim respirou fundo. Olhou para Helena na cerca, para o Tito do lado dela, para o seu Aristides de chapéu na mão. E entrou na arena. O que aconteceu ali, quem viu não esqueceu mais. O cavalo velho entrou devagar, e a plateia ainda ria. Mas quando Joaquim pediu o galope, e depois a parada de freio, o tordilho travou as patas traseiras e deslizou no chão batido, reto, certeiro, levantando uma cortina de poeira dourada no sol da tarde. Parou no ponto exato, recuou na rédea solta,
Girou sobre as patas como bailarino velho que nunca esqueceu o passo. A risada morreu na garganta da arquibancada. E quando o tordilho fez a última parada, deslizando longo e parando seco dia, bem na senhores. frente dos juiz, Belo o trabalho, silêncio Joaquim. virou grito. Obrigado. A campeirada inteira de pé, gritando, batendo o chapéu na perna. Porque ninguém ali nunca tinha visto um cavalo de 32 anos fazer o que aquele velho fez. O tordilho foi campeão da categoria. Não foi mágica, foi raça, foi preparo e foi um peão que enxergou valor onde todo mundo só viu carne pro gancho. A vitória foi suada, merecida, pé no chão. E o prêmio, em dinheiro, era bastante para segurar o banco e irrigar o café até a chuva, que veio 3 dias depois, lavando a poeira da seca e enchendo de novo a esperança da Boa Vista. O Nestor sumiu antes do fim da premiação. Não teve coragem de encarar. E o seu Aristides, o homem duro dos antigos, que nunca tinha abaixado a cabeça para ninguém, atravessou a arena, parou na frente do Joaquim e estendeu a mão. Não falou muito, porque homem do campo não fala, mas no aperto firme daquela mão tinha um pedido de desculpa que valia mais que 1000 palavras. A fazenda se ergueu de novo. Joaquim foi contratado como capataz, no lugar do Nestor, com salário de gente e um teto de verdade para o Tito. A lavoura de café vingou e o tordilho voltou para o pasto bom, agora não mais como cavalo de estimação parado, mas como reprodutor procurado. Os filhos dele começaram a nascer, carregando o mesmo coração grande do pai. Numa tarde de domingo, a Helena chamou o Joaquim só pelo nome, sem cerimônia nenhuma, e os dois ficaram na varanda olhando o sol descer atrás da serra, em silêncio, daquele silêncio bom que não precisa de palavra. O Tito brincava no terreiro com um potro recém-nascido, filho do tordilho, e ali, sem declaração, sem teatro, só com um café na temperatura certa e uma mão que encontra a outra, uma família nova ia nascendo bem devagar. E você, que escutou essa história até aqui, já sentiu uma conexão dessas com um bicho? Daquelas que a gente nem sabe explicar, mas sente que o animal entende a gente melhor que muita gente? Pensa nisso e me conta nos comentários. Agora, deixa eu te dizer 2 coisas antes de fechar a porteira. A primeira é sobre o que quase aconteceu. Aquele cavalo ia para o abate porque alguém olhou para ele e só enxergou o preço da carne. Não enxergou a história, não enxergou o que ele ainda podia dar. E eu fico pensando quanta coisa boa nesse mundo a gente joga fora cedo demais, só porque parou de enxergar o valor. Bicho velho, gente velha, é a mesma lei. Tem gente que olha para o mais velho e só vê o que ele já não faz. Eu, no lugar daquele fazendeiro, teria perdido tempo demais para enxergar o óbvio. Por sorte, apareceu um homem com o olho mais limpo que o meu para enxergar primeiro. A segunda é sobre o Joaquim. Aquele homem arriscou o pão do filho dele por um cavalo que nem era seu. Tem gente que vai chamar isso de imprudência, mas eu chamo de caráter. Porque no fim, o que sustenta a fazenda é o dinheiro, mas o que sustenta a alma de quem vive nela é fazer o certo quando o certo custa caro. E o Joaquim fez. E a vida, que às vezes demora, devolveu para ele em dobro. Olha, eu já vi muita coisa nessa estrada da vida. Vi gente perder tudo por orgulho e vi gente ganhar tudo por fé. E aprendi que cavalo bom, igual amigo bom, não se mede pela idade, se mede pelo coração. Espero que tenha gostado e entendido a mensagem. E nunca desista de quem já te segurou na beira de um abismo. Se essa história tocou o teu coração, se inscreve aqui no canal e marca o sininho. Assim você não perde nenhuma das histórias que eu ainda tenho para contar. Dá uma olhada aí na tela final, tem muito mais histórias e aprendizado.